Boa noite, meus queridos e minhas queridas. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós, aqui reunidos em mais uma noite de estudo, mais uma noite de reflexão. Temos a grata satisfação de contar com a participação da nossa querida irmã Marlene Andrade, trabalhadora da nossa casa, trazendo da série Joana de Ângeles, o despertar do Espírito. Vamos agora fazer a nossa prece para o início das nossas atividades da noite. Roguemos. Querido Mestre Jesus, querido irmão e mentor Moacir, te agradecemos em mais uma noite de trabalho, mais uma noite de tarefa, por abrir as portas de tua casa para nós, essa escola que tanto tem nos auxiliado na compreensão do Evangelho do Cristo. Que a espiritualidade maior, que os nossos irmãos espirituais possam auxiliar a nossa irmã, que fará uso da palavra, para alcançar os corações necessitados na noite de hoje. Que Deus nos abençoe, proteja esta nossa casa e todas as casas co-irmãs que trabalham incansavelmente na divulgação do Evangelho do Cristo. Que assim seja. Damos assim, meus queridos, por iniciada as tarefas da noite de hoje. Graças a Deus. Querida irmã, pode ficar à vontade. Boa noite, muita paz para todos. Nós estamos na Escola de Jesus. Tudo bom? E no dia de hoje nós vamos falar o despertar do Espírito. Essas obras de Joana de Ângeles, que através de Divaldo Pereira Franco, vai trazendo muita luz para que a gente possa despertar a nossa consciência, o nosso espírito. E a gente vai ver na primeira parte como nós estamos. E na segunda parte nós vamos ver como nós queremos ficar, né? Despertar o nosso espírito para a nova era, a nossa transformação, para a nossa construção da nossa liberdade plena, de felicidade, de amor, junto a Jesus. Então é nessa obra aqui, o Despertar do Espírito, que vocês quiserem tomar conhecimento ou comprar, é da coleção dela de psicologia. Então começa falando assim: porque o homem de hoje, com tantos conhecimentos, tanta tecnologia, continua inquieto, sofrido, insatisfeito? A pergunta é essa: por que tanta tecnologia, tanto conhecimento, tantas condições, né, econômicas já, o planeta, e por que o homem continua insatisfeito, inquieto e sofrido? Aí a resposta: porque não consegue solucionar os grandes desafios da emoção. Então temos conhecimentos, tecnologia, o avanço, né, intelectual, científico, mas ainda não controlamos a nossa emoção. Aí vamos entender o que é emoção. Então vamos ver o que é emoção. Emoção é a manifestação do espírito, que somos nós, provocado por situações diversas. Ora, se eu conseguir um emprego, qual é a emoção que eu vou ter? De alegria, não é? Se eu conseguir festejar meu aniversário, qual é a emoção que eu vou ter? Nascer um filho, em geral, qual é a emoção que eu vou ter? De alegria, né? Arrumei um namorado, arrumei um casamento, qual é a emoção? Então, isso aí é o que o espírito da gente sente de acordo com as circunstâncias. Mas morreu um parente meu que eu amo muito, qual é a emoção? Hein, gente? Tristeza, não é assim? Então, a emoção é essa manifestação do espírito, o que ele está sentindo por conta das circunstâncias. Então pode ser alegria, tristeza, raiva, comoção, não é? Que a gente passa uma enchente como passou no Rio Grande do Sul, a gente fica em comoção, né? Com piedade, com dó. Comoção, ódio, prazer. Então o nosso espírito, ele fabrica aqui numa glândula na cabeça aquilo que ele sente. Se eu sentir ódio agora de alguém, automaticamente eu vou fabricar essa energia do ódio, que ela vai cair na minha corrente sanguínea.
Não é assim? E a pessoa, quando está até quente, vai lá e mata? É assim ou não? Também, quando eu termino uma campanha do quilo, quando eu faço uma oração, quando eu tenho cuidado com a minha mãe, com o meu pai, quando eu faço alguma coisa de dever cumprido, eu vou sentir também um bem-estar. Quem trabalha em casa espírita tem essa condição de distinguir aquele bem-estar quando termina um trabalho espiritual. Às vezes a pessoa vem cansada do trabalho, que eu já passei por isso, e vem para a casa espírita fazer um trabalho espiritual. Quando termina o trabalho espiritual, 9h30 da noite, 10 horas, aquelas criaturas que estavam trabalhando, elas estão refeitas, estão satisfeitas e refeitas e sentindo uma energia boa, de prazer espiritual. Por quê? Porque estavam ligadas ao bem, ao trabalho de Jesus. Não é assim? Então a gente sente aquele prazer espiritual. Então tudo isso está na nossa emoção, é uma energia que fabricamos e cai na nossa corrente sanguínea. Agora a segunda pergunta: por que há uma imensa distância entre o homem tecnológico, acadêmico, né, do ser espiritual? Por que há tanta distância da pessoa com tanto conhecimento e às vezes o ser espiritual a pessoa nem sabe que é um espírito, tem até medo de espírito, né? Por que essa distância? Porque o homem acadêmico está desequipado de recursos espirituais, ou seja, nós educamos nossos filhos somente para o mundo material. Muitos de nós não sabemos que somos um espírito nesse corpo de carne, nesse corpo fisiológico. A sociedade não estuda isso, não procura saber, nem entender. Já está chegando, né? A nova era, já estamos sabendo disso, mas a maioria tem até medo de falar. Mas nós somos um espírito nesse corpo fisiológico que Deus nos emprestou. Então, por que essa distância desse conhecimento espiritual para o homem tão intelectualizado? Então, por falta de conhecimento, de recursos. Então, se meu pai e minha mãe me levam para uma igreja protestante, católica, espírita, seja lá budista, eu vou aprender os princípios espirituais. Vou aprender sobre Jesus, sobre Maria Santíssima, sobre a existência de Deus. Então vou me conectando com o meu lado espiritual. Isso é importante porque no livro dos Espíritos, ele fala que o primeiro mandamento é a adoração a Deus. E no Velho Testamento fala, né, que nós tínhamos 6 dias para trabalhar e 1 dia para cuidar do Espírito. Já é no Velho Testamento, 2000 anos antes de Cristo. Então veja, quando a gente se afasta do lado espiritual, do esquecimento de Deus e de nós mesmos, vamos procurar o quê? Bengalas psicológicas que não são boas, que nós não podemos viver sem conversar com Deus, nosso Pai. Quais os fatores que conspiram contra o ser essencial? Quais são os fatores que conspiram contra o ser espiritual, contra o ser essencial? Quais são esses fatores? Desumanização dos sentimentos. Ora, eu tenho que trabalhar, sou mãe solteira, eu pego meu filho com 3 meses, que eu não sei quantos meses tem que levar para uma creche, mas ele bem pequeno, eu tenho que colocar ele numa creche. Se eu tiver dinheiro, numa creche paga. Se eu não tiver dinheiro, numa creche da prefeitura. Mas ali, como é que fica aquela criança, como é que fica aquela mãe, né? A mãe fica, como se diz, com os cabelos em pé, né? Atacada dos nervos, porque tem que deixar seu filho. E o filho também sentindo, porque a criança, até 3 anos, tem necessidade de ficar com a mãe. Isso é uma coisa natural. Mas no mundo que nós vivemos, em que aqui está falando a desumanização dos sentimentos, a mãe tem que botar o filho lá com 2 meses, com 3 meses e ir trabalhar, não é assim? Então já vai aí desumanizando os sentimentos. A globalização, né? Estamos num momento global. A competição, a internet, os condicionamentos para interesse das coisas materiais em exagero. Não é que a gente não vá se interessar pelas coisas materiais, devemos nos interessar, nos esforçar, ter as coisas, ajudar as outras pessoas,
não tem nada de errado. Se for rico também não tem nada de errado. O que não pode é a pessoa ser exagerado, só pegada às coisas materiais, só por um viés material. Também outra coisa que conspira contra o fator do espírito é o incentivo muito grande para o poder, para a glória, para o prazer do mundo. Então há muito incentivo na mídia para a glória, né? Para o poder, para o prazer, sem medidas. Então tudo isso vai nos distanciando da alma, do espírito que somos. Somos herdeiros de Deus, somos um pedacinho de Deus, o herdeiro de Deus somos nós. Carregamos Deus, mas se a gente não cultiva isso, isso vai ficando como? Lá enfraquecido. Como a sociedade faz para desviar a população dos objetivos existenciais? Como é que a sociedade, quais são os mecanismos que a sociedade usa em geral para desviar nós, todos nós, dos interesses, dos objetivos existenciais da vida? Como é que nos desvia? Nos distraindo, não é assim? Às vezes a criança quer alguma coisa e não é bom para ela, é prejudicial. Vamos dizer que ela queira um picolé, um exemplo bem assim razoável. Mas a mãe não pode dar porque ela está doente da garganta, ou ela não pode, ela tem alergia. Então a mãe desvia ela com um pacotinho de pipoca. Então o que faz com a sociedade muitas vezes é dar muito divertimento sem limite, muito divertimento com libertinagem. Então aqui Joana coloca como a sociedade faz para desviar a população dos objetivos existenciais. Antigamente, tem a resposta aqui, César em Roma oferecia pão e circo em Roma. Hoje basta o circo e o ardor dos desejos, os trejeitos da vulgaridade e nenhum alimento. Quer dizer, hoje nem pão tem. Então a gente vê o fanatismo às vezes, não é? A comoção que existe no movimento das massas, quando muitas vezes aquilo ali vai alienar muito mais a todos nós, que já somos às vezes alienados de nós mesmos. Então a população que está carente, que está faltando Jesus, que não procura falar com Deus, que não tem discernimento que é um espírito, não sabe para que veio para a terra, tem N carência, então elas não têm a consciência por que vai e para que vai. Vai em massa. Alguns têm consciência e sabem do limite, mas a maioria não sabem do limite. É tanto que vai na bebedeira, vai na algazarra, vai no depravo, vai na droga, né? Então a gente tem que olhar esses aspectos. Quem vai para um divertimento com consciência, um divertimento agradável, que eleva o espírito, e quem vai para um divertimento em massa, que vai precisar de álcool, de droga, de desregramento, que a gente vê muito, né? Nesse momento, principalmente de política. A política, ela envolve as criaturas em momento de festividades para angariar seus votos, não é? E a população desavisada, deseducada, elas seguem esse roteiro achando que aquela criatura é o máximo que vai resolver. Quem vai resolver nossos problemas somos nós mesmos com Jesus, não é? Nós mesmos com Jesus e com Deus, através dos recursos que a gente vai buscando na vida. Ninguém está contra a diversão, está contra o exagero, a manipulação em massa que ela fala aqui. Qual o tipo de evolução que conseguimos no planeta Terra, planeta de provas e expiações? Em geral, a nossa evolução, ela é acadêmica, intelectual, não tem nada de errado. Está condizente com o mundo de provas e expiações. Estamos no ápice da tecnologia e da intelectualidade. No Evangelho tem isso. E o nosso maior defeito, justamente, é a indiferença espiritual. Então, no Evangelho tem, não lembro o capítulo, mas a nossa maior dificuldade, o nosso maior defeito é a indiferença moral, espiritual. Nós não queremos saber nada que seja do espírito em geral, né? Isso não passa na mídia, na comunicação, é raro passar. Quais as condutas que enfraquecem os sentimentos e estimulam as paixões doentias?
quais são as condutas que enfraquecem os sentimentos, estimulam as paixões doentias. Falar em sentimentos, a gente pode lembrar quais são os sentimentos, os 4 sentimentos que são alicerces para a ética humana: amor, coragem, verdade e confiança em Deus. Amor, coragem, verdade e confiança em Deus. Coragem para a gente se enfrentar o mundo. Confiança em Deus e em si, e verdades, as verdades espirituais, as verdades materiais, que a gente também precisa ganhar o pão. Então, quais são as condutas que vai enfraquecer a nossa alma, nosso espírito? O álcool, o tabagismo, que é o cigarro, a droga, o jogo, não é? Tem pessoas que são viciadas em jogar sempre. As paixões doentias, os apegos, o sexo desvairado, a idolatria aos artistas, né? Aos ídolos do futebol, a internet também, que hoje em dia tem muita gente, né, que tem aqueles seguidores. E quando nós vamos olhar o conteúdo, vazio totalmente. Hoje está muito na moda cultuar o corpo, tirar foto quase sem roupa para botar na internet. Quem tem o corpo melhor, quem tem o corpo mais sarado e mais bonito. E a alma esquecida de Deus. Então isso leva as pessoas ao vazio existencial, não é? A pessoa pode ter um corpo belíssimo, como o Divaldo estava falando, ser uma Miss, e ter uma alma ainda infantil. Não quer dizer que está errado, não. A alma ainda é infantil, primária. E a outra pessoa tem um corpo simples, não é tão bonito, e tem uma alma já luminosa. Então o corpo é só uma vestimenta carnal que precisamos, que tomamos emprestado de Deus, vamos devolver para sustentar o nosso espírito. Então muitas vezes as criaturas se iludem, não é? Hoje em dia está muito na moda botar silicone, e algumas até morrem botando silicone. Como encontrar-se o quadro em geral da criatura humana? Como encontrar-se, não, como encontra-se o quadro em geral da criatura humana? Como nós nos encontramos em geral? Transformando os sentimentos em pastos para a sensualidade. Então a terra está, muitas criaturas transformando os sentimentos do amor, da compaixão, do companheirismo, da ajuda mútua, ela coloca em sentimentos, em pasto para a sensualidade. O que é isso? São pessoas que saem do relacionamento entre outros, saem de um entre outro, saem de um entre outro, porque a união é feita para os espíritos desenvolver as faculdades das virtudes. Então não é um ano, não são 2 anos, 3 anos que nós vamos ter condição de desenvolver as virtudes. E toda relação vai ter atrito, a menos que sejam almas realmente afins, quase gêmeas, não é? Que aí vem com o propósito de ter filhos difíceis, ou então é uma reencarnação que Deus está dando um descanso ao casal, porque passou por muitas provas e expiações difíceis. Mas em geral aqui na Terra o casamento são de provas. Então no menor desafio entre a relação, as pessoas pensam logo de mudar de parceiro, e aí fica no ficante, e não há crescimento espiritual. Então Joana coloca aqui: transforma os sentimentos em pastos para a sensualidade, ou seja, usa só a parte da paixão, da sexualidade, sem evolução espiritual. Porque os sentimentos que são para ser trabalhados numa relação a dois, eles estão marginalizados. A pessoa usa mais o que? Os instintos e a paixão. A paixão, quando ela é boa, pode se transformar em amor. Quando ela é negativa, pode se transformar em ódio, não é? Tem gente que diz que ama tanto, daqui a pouco está matando o outro. Então não era amor. Quem ama não mata. Nunca vai matar nem uma formiga. Então veja, Joana coloca: como encontra-se o quadro em geral da criatura humana? Transformando os sentimentos em pastos para a sensualidade. A gente vê muito isso na televisão, não é? É raro você ver uma cantora, tem a profissão belíssima, vir só cantar. Geralmente vem quase sem roupa.
Aí para cantar tem que vir quase sem roupa. Os homens não, geralmente os homens vêm vestidos, né? Mas as mulheres, para apelar mais, a gente não entende por que esse viés, elas vêm quase sem roupa. E às vezes, como não canta muito, tem que rebolar muito também. Então é isso que ela fala. Aí transforma a sua alma, os seus sentimentos, a sua profissão, numa situação que ela fala de sensualidade. A mulher, quando ela tem consciência do que é uma mulher, ela se apresenta como uma mulher, não como uma fêmea. Não, a fêmea deve estar guardada como o macho também. A gente tem que se apresentar como uma mulher inteira, primando pelos sentimentos. Então a gente não pode chegar nos cantos apresentando a fêmea, não. Quem nasce com essa condição de estar com a libido exposto, porque em outras vidas abusou muito do libido, deve ter consciência e se cobrir mais até, não é? Porque o próprio magnetismo vai trazer a sensualidade, mesmo ela toda coberta, o magnetismo que ela traz na alma, ela já vai atrair pela sensualidade que ela traz. Então, ela tendo consciência disso, aí é que ela se veste mais. Não para ser freira nem ser santa, porque ninguém aqui na terra não é santa, nem é santo, somos normais. Mas o que Joana quer colocar é que a gente deve ter a postura de mulher e de homem, e não de fêmea nem de macho, porque a gente já intelectualizou o corpo. Nós não somos mais só instinto, já temos razão, inteligência, sentimentos. Então ela diz, como nós nos encontramos, desperdiçamos oportunidades de toda ordem. Então tem as oportunidades de um crescimento espiritual, às vezes de um relacionamento, mas no primeiro desafio, no primeiro sofrimento, da primeira incompreensão, em vez de procurar ajuda de grupo de casais, de procurar um psicólogo, de procurar um pastor, uma casa espírita, algo para conversar, o pai, a mãe, quem for, geralmente os jovens de hoje, qualquer desafio já vai mudando de parceiro. E aí não haverá crescimento espiritual. Crescimento espiritual só vai haver se comer muitos quilos de sal juntos, não é? Tiver filhos, porque o filho também dá crescimento espiritual. Cada filho tem uma personalidade. Esses filhos vão ajudar os pais, porque tem uns que têm afinidade com o pai, tem outros que têm afinidade com a mãe, e esses filhos já vêm calculados para ajudar os pais. Às vezes o casamento é tão difícil, aí Deus manda aquele primeiro filho com uma alma bem luminosa, bem equilibrada, para ajudar aquele casal naquela alegria, né, daquele filho. E aí as criaturas, antes do filho nascer, até se desfaz o casamento, porque falam que não se aguentam, mas porque não procuraram também Jesus, não procuraram Maria Santíssima, não procuraram um psicólogo, não procuraram a mãe, não procuraram uma estrutura para entender o teu próprio problema, seu próprio dilema, não é? Então ela coloca aqui também, por último, vemos muito o abandono de si mesmo. Você já encontrará alguém que se abandona? Aquela pessoa que bebe muito, que o álcool é que manda nela. De manhã eu vou tomar uma lapada, porque como amanheceu o dia, eu estou com um problema aqui, aí já toma uma meiota, não é assim? E vai, daqui a pouco aquela pessoa está feito um trapo humano, chega faz pena, não é assim? Então, veja, a pessoa se abandona. Outros está com tristeza, aí alimenta tristeza, vai para depressão, aí vai fabricando cada vez mais tristeza, daqui a pouco está pensando até no suicídio. Aqui a nossa casa é acostumado a receber irmãos que estão pensando em suicídio. Na ficha de vocês e na nossa, tem lá, pensamento em suicídio. O que é isso? Esquecimento de Deus. Não podemos esquecer de Deus nem de Jesus, principalmente nos dias de hoje. É se agarrar com Jesus de manhã, de tarde, de noite, com Deus, com Maria Santíssima, não esquecer a oração, não esquecer o bom pensamento, não é? Para não ser pego de surpresa e estar fabricando depressão, porque aí vai ter que ir para o psiquiatra, para o médico, não é? Aí a luta vai ser maior. Então ela coloca aqui uma observação: perder o endereço de Deus, perder o endereço de si mesmo. Então se auto-abandona, não é? A gente vê jovens bebendo tanto, não é? Fumando tanto, outros nas drogas,
outros pelas ruas, sem direção, sem endereço. Então perderam o endereço de si mesmo e perderam o endereço de Deus. Que cultivar só a intelectualidade não dá sustentação ao espírito. A intelectualidade é necessária para gerar o nosso emprego, a nossa cidadania, mas dá vazio existencial, porque Deus é que é a base, Jesus é o alimento e o sustento. Na 8ª, será que as terapias superficiais vão alcançar as misturas das inquietações que carregamos? Será que essas terapias superficiais, porque se nós não vamos condenar nenhum psicólogo, que ele pode não ser espírita, não tem nenhum conhecimento, talvez ele não tenha culpa, ele não gosta, ele foi pela linha que ele escolheu na faculdade, ele não tem nenhuma culpa de não conhecer que é um espírito, que tem vidas eternas, que tem reencarnações. Mas se nós já temos esse conhecimento e for para uma psicóloga que ela não tem esse conhecimento, vai ficar uma terapia superficial, porque todos nós aqui temos um largo espaço no inconsciente de que nós fomos já, um grande espaço do que nós fomos no inconsciente, que muitas vezes nos atrapalha. Por exemplo, se no meu inconsciente eu tenho culpa, vez ou outra esse sentimento pode vir à tona. Se no meu inconsciente eu tenho um complexo de inferioridade, vez ou outra alguém se projeta muito na minha frente, eu posso ter esse sentimento de inferioridade. Então isso vem do inconsciente, né? Às vezes eu estou bem, mas isso vem lá do inconsciente, que está lá registrado na minha alma. Então nós temos um vasto inconsciente para conhecer. Então as terapias superficiais que oferecem por aí, muitas para ganhar dinheiro às pessoas, né? Elas são superficiais, não vão dar bons resultados. Você pode sair satisfeito porque a pessoa lhe ouviu, não é? Sempre é uma satisfação alguém nos ouvir, mas não vão resolver os graves conflitos que nós carregamos, né? Agora, o que precisamos saber sobre nós? Aí vai começar o despertar do espírito. O que nós precisamos saber sobre nós mesmos e o que os aparelhos ideológicos que formam a sociedade, formam a família, formam a escola, formam a política, os meios de comunicação, a economia, todos os aparelhos ideológicos que formam a sociedade, o que é preciso saber e o que nós precisamos saber também. Ela coloca: somos um espírito eterno, como realidade básica da existência orgânica. Então a base do meu corpo é meu espírito. Na hora que Deus chama meu espírito, meu corpo cai. E minha família vai me levar para a Casa Amarela, ali para a cidade de Pé Junto, não é assim? Então a nossa base é o Espírito de Deus que habita em nós, é a nossa base. Sem essa sustentação, nós vamos enfraquecendo, nós vamos ficar com bengalas psicológicas dependendo de vícios. Então ela coloca: somos um espírito eterno, como realidade básica da existência orgânica. Esse conhecimento facultará o entendimento dos objetivos que deve ser buscado durante a temporada carnal. Então, quais deverão ser os nossos objetivos aqui na Terra? Temos que ter um lar, uma família e um lar, morada, emprego, comida, não é? Se puder pagar um plano de saúde, às vezes o SUS não funciona, mas temos que ter isso, a proteção. Mas depois disso, nós temos que ter um objetivo espiritual. E qual é o objetivo espiritual? Se aprimorar, desenvolver o sentimento do amor, o sentimento da coragem de se enfrentar, de se aceitar como é, se enfrentar para melhorar. Procurar as verdades do seu espírito, o que é que você carrega. Então aqui vai explicar detalhadamente como nós somos, tá certo? Então o que precisamos saber? Que somos um espírito eterno. Nós viemos para a Terra, mas nós já existíamos no plano espiritual. A nossa casa real, original, é o plano espiritual. Aqui nós estamos passando uma temporada nesse corpo de carne. E o objetivo espiritual é a gente se aprimorar
aprimorar as faculdades que Deus nos deu. É lógico que a gente tem que trabalhar e ganhar o pão de cada dia, tem que se formar, estudar, isso é verdade. Mas não esquecer do espírito, que é a base. O nosso notável irmão Allan Kardec dá uma visão analítica da nossa realidade. Ele diz que nós somos tridimensional. O que é isso? Nós somos espírito, perispírito e corpo. Nosso espírito é que pensa, o pensamento é do espírito. O nosso perispírito, tem um livro bem grosso assim que estuda sobre o perispírito, é a capa do espírito. E o nosso corpo é um carro fisiológico que Deus emprestou, um carro de 2 pés, né? Um carro fisiológico que Deus nos emprestou. Então, se para estudar o nosso corpo, a medicina passa 6 anos, não é assim? São 6 anos, mais a residência, etc. E ainda estão estudando e se aprimorando. Imagine quando for estudar o perispírito. É muito mais complexo. Porque o perispírito, que é o corpo do espírito, é a camada que nós vamos ter que trabalhar todas as reencarnações futuras. O que já conseguimos está no espírito, está registrado também no perispírito, que nós conseguimos, já adquirimos. Mas tudo que nós vamos conseguir está no perispírito. Ainda está lá adormecido as faculdades de Deus, também no espírito e no perispírito, para a gente desenvolver. Aí é um pouco complexo isso, porque ela coloca aqui: o espírito é energia pensante, psicossoma e soma, ou seja, toda a experiência que nós temos na vida, na família, na escola, no trabalho, nas profissões, na rua, toda essa experiência fica registrada no espírito, tá certo? Se eu mato alguém, está registrado no meu espírito. Se eu aborto alguém, está registrado no meu espírito. Se eu tiro a minha vida, está registrado no meu espírito. Se eu tenho 10 filhos, está registrado no meu espírito. Se eu cuido dos 10 filhos, cuido da minha casa, do meu esposo, sou uma profissional, tudo está registrado no meu espírito. E depende do que eu pense, do que eu faça, eu vou criar, como eu disse, se eu tiver ódio agora, vingança por alguém, eu vou criar essa energia, derramo na minha corrente sanguínea. Isso veio do meu espírito, passou para o perispírito passou para o corpo. Isso é rapidamente, e a corrente sanguínea recebe aquela energia do ódio, e a pessoa diz assim: mas eu tive tanta da raiva, tanto do ódio. E quando você olha para a pessoa, o olho está assim, né, bem grande, o nariz cresce, né, assim, as feições mudam, que a pessoa fica parecendo um animal mesmo. E se tiver com a arma na mão, é um perigo. Então, da onde vem isso? Da nossa meninice espiritual, infantilidade espiritual. Nós não viemos, nós nascemos para matar ninguém. Nós nascemos para dar vida a todos que nos procurem. Então, se alguém lhe maltratar, se alguém fizer algo contra nós, nós temos que contar de 1 até 10. Nós temos que não entrar na energia daquela pessoa que ela está má. Ela não está bem com ela. Quem está bem está sorrindo, está abraçando, está beijando. Quem está bem está com a paz de Jesus. Quem está bem está em quietude, em harmonia, em companheirismo. Então, quando a pessoa lhe agride, é porque ela não está bem. Se você for agredir ela ou ele, é porque também você não está bem. Se você estiver contando de 1 até 10, se sustentar, não reagir, agir, deixa passar aquela energia, que às vezes a gente tem a raiva, é natural a gente ter raiva, não é? Aquilo vem porque nós temos ainda orgulho, temos egoísmo, temos vaidade, e a pessoa fala feio com você. Essa semana aconteceu lá na rua, a criatura saiu e falou muito feio lá com 2 pedreiros, não é? E eles ficaram enraivados e pararam a obra e disseram assim para mim: como ela é uma senhora de idade, preferimos sair para não desacatá-la, porque senão vai dizer o quê? Estão atacando a idosa, uma mulher idosa, né? Mas eles saíram, muito educados, saíram para não atacá-la.
mas a criatura gritou, a criatura desfez. Então, se nós não estamos preparados, ligados a Jesus, entramos naquela energia. Daqui a pouco sai um tiro e uma faca. É assim? Quantos homens matam suas esposas? E as mulheres também, quando matam, é pior do que o homem, né? Ainda esquarteja. Então, quantos matam? Por quê? Pelo ciúme. Aí o ciúme leva a raiva da perca, porque às vezes o marido e a mulher não se aguenta mais, se desentender, não procuraram Jesus, não procuraram se acertar, e aí desgastou a relação, não se quer mais. Aí era tão apaixonado, se amavam tanto, entre aspas, era paixão, e aí quer matar o... E se a pessoa não morre mesmo, como a gente vê na televisão. Então vejam bem, então aquela paixão se transformou em ódio, e isso está na nossa alma, e nós viemos para a terra para curar. Não quero mais ser odienta, não quero mais ser vingativa ou vingativo, eu não quero mais nada negativo na minha vida, porque isso vai me levar ao quê? A infelicidade, a prisão. Quando esfria, ai meu Deus, o que foi que eu fiz? Porque na hora da raiva o orgulho subiu, não quer ficar por baixo, aí vou ficar por cima, aí termina um por cima no cemitério, outro por cima na cadeia. Não é assim? Pela meninice nossa. Então vamos ver o que Joana coloca aqui. Então o que precisamos saber de nós? Então aqui Allan Kardec coloca aqui na visão analítica, nós somos um espírito eterno. Já vivemos antes, né? Viemos aqui para aprender. Espírito pensante, energia pensante. Temos o perispírito. Vamos pensar agora no... Vocês conhecem o abacate? O abacate tem o caroço, não é? É como se fosse o espírito. Naquele caroço do abacate está desenhado ali, ele vai ser uma árvore de 9 metros, está desenhado ali a árvore de 9 metros, com milhões de folhas, milhões de galhos, milhões de frutos, de flores, está tudo desenhado naquele caroço de abacate. Aquilo ali, vamos dizer que seja o espírito. O perispírito é aquela carne que a gente come, bota no liquidificador com leite e açúcar e bate. Aí o perispírito, vamos dizer que seja isso. É toda aquela substância que está cobrindo o nosso espírito, que precisa ser trabalhado ainda. E a casca do abacate é o nosso corpo, entenderam? Essa nossa casca, ela fica. Quando a gente está para desencarnar, a doença aparece, etc., para a gente limpar mais a alma e subir mais leve, não é? Vem o câncer, vem uma doença de coração, vem uma doença de fígado, eu não sei. A gente vai ter uma doença pelo desgaste da matéria, e também Deus aproveitando para que a gente limpe nosso espírito através do corpo, que é uma casca, que é uma vestimenta, que nós vamos deixar na terra, devolver para a terra. Então vejam, aqui Joana coloca, como dá-se a nossa estrutura na legitimidade. Como é a nossa estrutura, não é? A gente compreende a nossa estrutura em 2 aspectos, assim, 2 maneiras de falar. Nós dizemos que nós somos mente e corpo, não é assim que a gente fala? Na sociedade normal, somos mente e corpo. Quem não fala em alma nem espírito, diz, nós somos uma mente e um corpo. Ou então nós somos espírito e matéria. Quem já tem a linguagem da doutrina espírita, ou quem tem religião, sabe que a gente é uma alma e um corpo, ou então um espírito e matéria, ou então corpo e mente, não é assim? Então mais ou menos é a estrutura conhecida na sociedade legítima. Aí Joana coloca só assim umas observações. Nós somos o que pensamos. É uma frase curta, né? Ela diz, nós somos o que pensamos. Então nós conhecemos pessoas que se acredita muito importante e não se apercebeu ainda que é um filho de Deus igual a todos, engessou o poder. Então veja o que ela coloca aqui, nós somos o que pensamos. Então se eu já tive poder concedido, eu fui uma ministra de Estado, foi um poder concedido, não foi nem um poder natural dado por Deus, como a mediunidade, como a faculdade de ser mãe, de ser pai. Foi um poder concedido por tantos anos, e esse poder acabou, o tempo acabou desse poder, e eu incorporo, eu vou engessar esse poder. O que é que vai acontecer? Somos o que pensamos. Aí eu vou
acreditar que eu sou ainda uma autoridade e pelo meu orgulho, eu não entendo que as outras pessoas são iguais a mim. Eu vou destratar as pessoas, maltratá-las, desprezá-las, me achando melhor, que isso vem do orgulho. Então ainda é uma alma ameninada, não é infantil. Aí ela diz, Joana diz que nós somos o que pensamos. A mesma coisa é a negatividade. Se eu penso que eu não tenho valor nenhum, que eu não sou nada, ninguém me valoriza, eu só sirvo para lavar roupa, servir os netos, os filhos que chegam, os netos, todo mundo come, deixa o prato na mesa, não agradece, não elogia o almoço, não dá um abraço na mãe, não dá um abraço na avó. Então, se a pessoa acredita que não é nada, que é até um lixo da família, aí o povo vai fazendo a pessoa mesmo de lixo. Essa semana eu estava no Hospital do Estado e uma senhora puxou uma conversa comigo, muito triste a conversa. Ela falou, eu estou tomando conta da minha tia, que está aqui no hospital. E ela falou, ela criou os sobrinhos. Ela ficou solteira, nunca casou, criou os sobrinhos. Como professora do Estado, mantinha os sobrinhos financeiramente. O que acontece? Quando eu descobri a minha tia estava com 40 quilos. Levei minha tia para o médico e o médico disse, sua tia está morrendo de fome. Aí os sobrinhos faziam empréstimo com o cartão da tia, usava, comprava móveis, tudo mais, e a tia morrendo de fome. Aí ela foi, não sei onde ela foi, ela falou, não sei se foi na casa dos idosos, na legalização aí da lei, e no instante ela conseguiu pegar a tia para tomar conta. Ela está tomando conta da tia, né, do dedo da tia e da tia. E esses sobrinhos, nenhum foram visitar a tia no hospital. Aí estão acusando ela que ela afastou os sobrinhos da tia. Eu digo, não, você nunca afastou os sobrinhos da tia. Eles nunca foram próximos dela. Eles foram mal educados, ou por ela ou por alguém, e usavam a tia. Eles não tiveram educação para respeitar essa tia. Eu não sei se foi a própria tia, que a gente não vai julgar ninguém, se foi a mãe deles, ninguém sabe. Eu sei que a gente vê como está dizendo aqui. Então, se a pessoa às vezes não se considera, não se impõe, e também chega uma certa idade que a gente não tem mais como fazer, vai depender dos outros mesmo, nós temos que verificar isso, para que a gente procure nos aproximar de filhos e netos e sobrinhos que nos valorize. A gente pode ajudar, não tem nada de errado de ajudar, mas que também nos valorize como pessoa humana. Mas deixar a tia que criou passar fome, morrer de fome, é muito triste, não é? Então vejamos, somos o que pensamos. Então se a pessoa também pensa que não é nada, não vale nada, que é feia, que não tem talento, aí a pessoa botar isso na cabeça, realmente não vai arrumar emprego, não vai a lugar nenhum, porque a própria pessoa não se acredita. Então a mente da gente é uma coisa muito importante, porque se eu for positiva, as coisas tendem a melhorar. Mas se eu tiver uma mente negativa, não me considero, não me valorizo, não acredito que Deus está dentro de mim, o que é que vai acontecer? As próprias pessoas que estão próximas, que não têm amor no coração, vai começar a me desvalorizar. Acontece isso pela própria energia que nós estamos emanando. Ela coloca também, Joana, somos herdeiros de nós mesmos. Isso é muito forte, né? Cada um é herdeiro de nós mesmos. Mas não dá para dizer ao pé da letra, porque seria, acho que até uma palestra, como somos herdeiros de nós mesmos. Como é que a gente nasce aqui, né? Vendo o pai e da mãe, e a minha herança maior é espiritual. O que eu trago de vidas passadas. 70% é herança minha mesma. Agora, eu vou ter a herança do comportamento de meus pais. O comportamento de meus pais e da sociedade vai ser impresso também na minha alma. Mas o que vai valer mais é o que eu trago. Tá certo? Vai valer mais é o que eu trago na minha alma. Que o pai e a mãe têm o dever de corrigir aquilo que é negativo. Você pode nascer numa favela, mas se você for educado na palavra de Jesus, você não cai. Mas se você não for educado e for uma alma vulnerável, sem estrutura espiritual firme, você vai ser corrompido ali. Aí você pode perguntar, e por que Deus deixou que aquela alma que não tinha estrutura nascesse naquele ambiente, naqueles pais?
Porque muitas vezes a gente tem dívida, muitas vezes a gente não criou os filhos, deixou os filhos ser marginais, e agora a gente vai ter esses pais também marginais, para a gente ver como é, que a gente vai ficar solto na rua, aprendendo só o que não deve. Então tudo é muito calculado, né? Antes da gente conversar com Deus, a gente tem que ter uma simplicidade e questionar a Deus, porque às vezes eu pergunto a Deus por que essas guerras, por que essas coisas. O livro dos Espíritos explica, mas a gente fica sem se conformar de ver tanta miséria. Na pergunta 12 diz assim, eu coloquei essa pergunta do Evangelho: quais são as faculdades que Deus concedeu-nos? Isso está no Evangelho, capítulo 27, item 6. É o capítulo Pedir e Obtereis. Pode olhar em casa, é o capítulo Pedir e Obtereis, é eficácia da prece. Tem aqui. Aí eu transformei em pergunta: quais são as faculdades que Deus concedeu-nos? Deus deu para a gente a vontade. Aí nem sempre o espírito tem vontade. Tem espírito infantil que, se a mãe deixar, ele não vai para a escola. Ele só quer petecar, comer, não é? Salgadinho, batatinha frita, guaraná, jogar, brincar. Não tem muita vontade. A mãe é que tem que imperar com o pai, bota ele na escola, bota ele para ajudar no lar, sem explorar. Mas a gente foi criada naquela época assim, os filhos ajudavam os pais. Hoje está na moda de não ajudar, né? Vai até para a polícia para não ajudar. Mas na minha época os filhos ajudavam os pais, sem exploração, lógico, né? A educação era muitos filhos e todos ajudavam. Então veja, então Deus deu para a gente a vontade para querer. Pode ter ou não querer, pode. Quando a pessoa está em depressão, pode ter vontade de nada. A pessoa produz tristeza. Às vezes a vontade que tem é de morrer só. Não tem vontade para nada, não é? Aí essa pessoa deve fazer o quê? Tomar um banho de praia, de mar, como queiram dizer, não é? Ouvir música, ir para uma consulta espírita, ir para a casa de crente, cantar bem muito lá, louvar, que os crentes louvam tanto que os irmãos que estão junto da gente saem tudinho. Então, ir para a católica, para o espírita, campanha do quilo, o que você puder fazer para sair da depressão, da tristeza. Então Deus deu a gente a vontade de querer coisas boas. Livre-arbítrio. Aí você vai escolher. O livre-arbítrio é uma faculdade que Deus deu para a gente escolher. E temos que entender e procurar saber o que é o bem e o que é o mal. Uma coisa que eu acho que é o bem agora, pode ser o mal. Aquilo que eu disse, Deus me deu um companheiro. E aí eu levo anos assim com ele, mas depois eu não aguento mais, me separo, arrumo outro, mais outro, e nunca dá certo. Mas será que aquele primeiro não precisava eu estudá-lo e estudar a mim mesma? Não é? O que aconteceu que não deu certo? Será que eu procurei ajuda? Tem que ver, porque pode ser um bem. Futuramente, aquela paixão se transformar em amor, em entendimento, crescimento espiritual. Não é fácil, porque às vezes você é uma alma de alma infantil e está casado com uma alma mais adulta. Então vai haver aí uma distância, uma carência, e nisso aí vai haver um crescimento espiritual. Mas se você não tem conhecimento disso e só tem a diversidade, não tem afinidade, então vai ter que dialogar muito para ambos, um ajudar o outro. Senão vai para separação mesmo, ou às vezes até traição. Então é complexo o relacionamento e a gente tem que procurar Jesus para entender. Então veja, Deus deu o livre-arbítrio, deu para a gente a razão. Eu já falei isso aqui, deu a razão. O que é a razão? A capacidade de discernir. Não é assim? Deus deu a inteligência. Vários tipos de inteligência nós temos. A inteligência serve para a gente resolver os problemas. Como vou resolver os problemas? A razão colocou o problema na mesa, o problema é grande, dividiu em partes o problema. A razão fez isso, entendeu o problema. Agora a inteligência vai procurar os meios de resolver o problema. Então Deus deu a inteligência, deu a atividade para a gente trabalhar, não é isso? Cada um de nós temos as tendências. Um vem como tendência de enfermeiro, não é? Às vezes não faz nem o curso, mas consegue. Minha mãe mesmo fez parto. Minha mãe nunca fez curso de enfermagem,
Mas a vizinha estava parindo e chamaram ela. Ela disse: meu Jesus, me ajude. E ela disse: o que é que eu faço? Se eu deixar a mulher assim, ela pode morrer. Eu vou ter que pegar a criança, ter que fazer o parto. Ela se ajoelhou, orou, que minha mãe era católica, orou muito. Depois pegou a tesoura, lavou lá com álcool, esterilizou tudo e pegou a criança e cortou o umbigo da criança, enrolou tudo, deu tudo certo. Mas ela orou bastante, né? Diante daquele quadro que ela foi chamada para fazer um parto. Então, da onde veio esses dons? Vidas passadas que nós carregamos. Cada um de nós tem esses dons. Então, o dom de ensinar, o dom de cuidar, né? O dom de cantar, o dom de poesia, o dom da mediunidade, que é uma faculdade também que a gente vai falar. Então, são dons belíssimos que Deus dá para nós e a gente vai se desenvolvendo. Então, isso aí está no Evangelho de Jesus, capítulo 27, item 6, né? As faculdades que Deus deu, vou repetir. Somos um espírito pensante, temos um perispírito que quando a gente morre segue conosco e o corpo fica. Temos a vontade no espírito, o livre-arbítrio, a razão, a inteligência, a atividade, quer dizer, as tendências para o trabalho. Temos a faculdade mediúnica, a maioria de nós temos. Geralmente quem tem obsessão tem faculdade mediúnica. O que é faculdade mediúnica? É a condição de perceber o mundo espiritual através de sonho, através de visão, através de audição, através do sentir, né? Que sente que tem alguém perto. Aí você sente um mal-estar, então é o espírito doente. Sente um bem-estar quando faz a prece, a oração, é seu anjo da guarda. Então são sensações que a gente vai sentindo com a mediunidade. 13ª pergunta: somos constituídos de quais grandeza? Nessa obra aqui de Joana, na folha 12, na introdução, ela diz que nós somos constituídos de grandezas. Então vamos ver quais são as grandezas. Aí eu olhei, ela só colocou essa frase. Aí eu fui no livro dela, O Ser Consciente, que a gente está estudando aqui domingo que vem, com Heloíse, às 9 horas, O Ser Consciente. Tem dizendo de que nós somos constituídos de consciência, comportamento, personalidade, identidade, individualidade e, se tiver, escolaridade. Então nós temos um espírito, não é, pensante, uma energia pensante, revestido de um perispírito e de um corpo que vamos deixar, e somos, temos essas faculdades que Deus deu, e temos essas grandezas em nós, que é a consciência. A consciência é Deus em nós. Quando a gente faz uma coisa errada, Deus nos diz. A gente sabe que fez errado. Só se a pessoa for uma pessoa esquizofrênica, tiver muitos anos acostumada na frieza, aí mata não sei quantos e passa na televisão com a cara sorrindo ainda, não é? Aí você sabe que a pessoa é doente mental, a pessoa é esquizofrênica. Porque a pessoa normal, ela se arrepende, faz o erro, se arrepende. Quando esfria, está lá arrependido, está triste. Mas a pessoa esquizofrênica não, ela passa sorrindo, debochando ainda. Então é a pessoa fria. Então a consciência que Deus deu para a gente, Deus vive em nós. Temos o comportamento, que é a soma do que fomos e do que aprendemos no nosso lar. Temos a personalidade, que é a máscara que a gente se apresenta na sociedade. Temos a identidade. O que é a identidade, minha gente? Não é a carteira de identidade, não. É o que eu me identifico. O que é que eu gosto? O que é que eu gosto nessa vida? Gosto de música bem barulhenta. Eu gosto de música popular brasileira. Eu gosto de música clássica. Eu gosto de bebedeira, de algazarras. Não, eu gosto mais de religiosidade. Eu gosto mais de disciplina na minha vida, mas eu gosto mais de... Eu sou livre, vou aproveitar. Então, nós somos, temos uma identidade pelas tendências, pelas competências. Então, nós temos uma identidade. Um ladrão, quando ele passa pelo outro, ele se comunica pelo magnetismo. Uma pessoa de bem, quando passa pela outra, se comunica pelo magnetismo, não é? Então, nós nos comunicamos sem falar. Então,
há essa comunicação magnética, os afins, não é? Pelo olhar, a pessoa descobre o outro. Às vezes a gente passa na cidade e sente simpatia por uma pessoa, depois para conversar, e quando vê é uma pessoa espírita, não é? Senta perto de você, e quando vai conversar. Então, há um magnetismo universal, no campo magnético, no universo, que tem as afinidades. Então a gente tem essa identidade, né? Do que a gente traz. É uma marca nossa, essa identidade. As inclinações, né? Se tem filho da gente que tem uma inclinação de quebrar os brinquedos todinho, ainda vai mostrar a mãe que quebrou. Tem uns que quebra para consertar, já é o espírito de cientista. Mas tem um que quebra quando está com raiva. Estou com raiva da minha mãe, vou quebrar tudinho. Assim, futuramente vai quebrar dentro de casa os móveis, quando crescer se a mãe botar no lugar. Então veja, e outros zela os brinquedos, compartilha com os irmãos, compartilha com os amigos, zela, divide, guarda. E veio criança pequena e a mãe ainda não ensinou nada, mas as tendências, a identidade de cada um. E a individualidade, que é uma coisa bonita. A individualidade, cada um é que tem a sua conquista. A individualidade é conquista moral, intelectual. Quando a gente morre hoje, vamos para um tratamento no hospital, quando a gente desencarnar do outro lado, depende da doença, a colônia que nós vamos, o que é que vai acontecer? Vamos ter um tratamento, e esse tratamento espiritual, emocional, é para acender toda a nossa individualidade que está no arcabouço. Feito o computador, não tem várias memórias lá guardadas? Nós temos no nosso espírito as memórias de que fomos. Quantas profissões nós já exercemos na sociedade? Tudo isso está armazenado e quando a gente desencarna vai ser aceso. Temos também o grau de escolaridade. E para terminar, o último, qual é a tarefa da psicologia espírita? Qual é a tarefa da psicologia espírita? Tornar ponte entre os notáveis contributos dos estudiosos ancestrais dos ensinamentos psicológicos, oferecendo-lhes uma ponte com o pensamento espiritualista que ilumina as lacunas e os abismos do inconsciente individual e do inconsciente coletivo. Então a psicologia espírita, ela vem para ajudar a humanidade a crescer, não só mais do lado intelectual, mas crescer como espírito que somos, na grandeza que fomos criados, simples, ignorantes, mas agora na complexidade para encontrar Deus, que já está dentro de nós, e o caminho é Jesus. Muita paz e que Deus nos abençoe.